Bom, pessoal, nessa videoaula eu vou fazer um exemplo aí para vocês. É um exemplo bem simplesinho, mas com certeza vai ajudar vocês aí no desenvolvimento dos exercícios, tá? O exemplo que eu vou fazer para vocês aqui é o seguinte: imagina só, você tem uma ventoinha, um motor de corrente contínua qualquer, tá? E esse motor de corrente contínua você vai controlar a velocidade dele através de dois botões, tá? Então você vai controlar através do RB0 e do RB1. O RB1 você aumenta a velocidade, o RB0 você diminui a velocidade, tá? E essa velocidade, gente, ela vai ser controlada de 10 em 10. Então toda vez que você pressiona o botão, ele aumenta 10% do duty cycle, obviamente, né? Vai aumentar 10% da velocidade. E toda vez que você pressiona o botão RB0, a lógica do sistema vai diminuir 10% da velocidade, tá? Então, um controle com PWM, e você vai aumentar, e o software, né, em si aqui vai aumentar ou diminuir a velocidade da ventoinha utilizando o sinal de PWM, e vai aumentar ou diminuir de 10 em 10, tá? Então aqui, gente, vou partir do ponto, vou pegar o mesmo exercício que eu expliquei na videoaula anterior, que é o cálculo com a porcentagem, tudo bonitinho, a regrinha de 3, né? Se você está com dificuldade para entender esse código, peço por gentileza que revise a videoaula anterior, porque eu já vou partir do ponto em que eu já tenho um módulo PWM já configurado através da biblioteca do MicroC ForPic, ok? Bom, vamos lá. Porcentagem, gente, eu vou inicializar com 0, tá? Então, no meu código, eu já quero inicializar com a minha ventoinha desligada, tá ok? Então, eu vou partir do ponto em que a minha ventoinha ela vai inicializar desligada. Eu vou trabalhar com dois botões, ok? Então, eu preciso fazer a configuração do ADCOM1, do A15 e do TRIS-B, né? Como é o RB0 e o RB1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Né? Então, vou fazer aqui a configuração do TRIS-B e colocar o pino RB0 e o pino RB1 como entrada de dados, né? É a configuraçãozinha padrão aí, ok? Vou inicializar o meu módulo PWM, como eu falei para vocês, diretamente com 0, né? Como inicializei a minha variável porcentagem com 0, automaticamente, quando eu inicializar e startar o meu módulo PWM, ele já vai startar, né, desligado, com 0, ok? Bom, vou colocar aqui, gente, o laço de repetição infinito, tá? Deixa eu só recortar esse código aqui para não nos atrapalhar. E aqui eu vou colocar, gente, vou colocar aqui algumas condições. Primeiro, se eu pressionar o botão RB0, né, o que vai acontecer? Eu preciso diminuir a velocidade. Concorda comigo? Eu preciso diminuir, né? Só que eu só posso diminuir desde que a minha porcentagem, né, seja maior que 0. Então, por exemplo, é aquela mesma ideia do exercício contador, né? Daquele exercício temporizador que vocês fizeram. Você vai apertando o botão, ele vai incrementando, aperta o botão, incrementa, aperta o botão, incrementa. E quando ele chega, por exemplo, a 9, ele não pode incrementar mais. Aí você tem que colocar uma estrutura condicional para bloquear, né, o incremento ou decremento aí. Nesse caso aqui, gente, o botão RB0 vai servir para decrementar 10% da minha velocidade ou decrementar 10% do duty cycle aí do meu sinal de PWM, né? Então, obviamente, né, só faz sentido eu decrementar desde que eu pressiono o botão RB0 e a minha porcentagem, né, seja maior do que 0. Porque eu não posso decrementar alguma coisa que seja menor ou igual a 0. Tem que ser maior do que 0, né? Bom, se a minha porcentagem for maior do que 0, o que eu vou fazer? Porcentagem vai receber o quê? Porcentagem mais
mais 10. Quando eu coloco essa instruçãozinha aqui, gente, eu estou dizendo o quê? Eu estou incrementando 10 na variável porcentagem. Depois, gente, sinceramente, é só pegar aquela equaçãozinha que eu ensinei vocês no vídeo aula anterior, né? Que é o PWM valor igual a porcentagem vezes 255 dividido por 100 e jogar aqui na função PWM1 setDut o resultado, né? Então toda vez que ele pressionar o botão e desde que e também, né, que a porcentagem seja maior do que zero, o que ele vai fazer? Ele vai incrementar 10, ou seja, vai incrementar 10%, né? E vai passar por aquela formulazinha que é a regrinha de 3, ele vai converter na escala de 0 a 255, certo? Converte o valor e joga aqui na função PWM1 setDut. Gente, um erro muito clássico dos alunos é ficar repetindo essas duas instruções aqui, que é o init e o start. Pessoal, a partir do momento em que você inicializou e startou o módulo PWM, você não precisa mais utilizar esse código, né? Você não precisa mais fazer isso. Isso é feito somente no começo, né? A partir do momento que o seu código está inicializado e está startado, você não precisa mais fazer uso dessas funções aqui, tá? No decorrer do seu código, você só usa depois a PWM1 setDut, que seria a função para atribuir um valor ao Dut Cycle da onda de PWM. Então só manipulo essa fórmula aqui, essa função aqui. Obviamente que eu estou trabalhando com essa equação, né, para fazer a conversão da escala. Gente, o botão RB0 incrementa, né? Decrementa. Perdão, gente, ele decrementa, tá? Eu fiz errado aqui, ó. O botão RB0 ele decrementa. O botão RB1 ele vai incrementar. Bom, eu só posso incrementar uma coisa desde que esse valor seja, por exemplo, menor, né, do que, vamos colocar aqui, menor que 100. Né? Eu só posso incrementar desde que a minha porcentagem seja menor do que 100. Por quê? Porque o valor máximo que eu posso atribuir ao meu Dut Cycle é 100%. Então, eu só posso incrementar desde que a minha porcentagem seja menor do que 100. E a fórmula aqui é porcentagem igual a porcentagem mais 10. Ou seja, estou incrementando de 10 em 10. Vou compilar esse código aqui, gente. Vou dar um reload e vamos lá. Ó. RB1. Ó, eu apertei o RB1 aqui, deu um probleminha, né? Por que deu esse probleminha aqui? Eu esqueci de um negocinho aqui, né, gente? Esqueci do delay. Olha só, o delay é muito importante, porque o debouncing, obviamente, ele vai nos atrapalhar, né? Ele vai jogar um valor muito alto aqui. O debouncing, obviamente, ele vai oscilar, e toda vez que eu pressiono o botão, ele vai dar vários ciclos, né? Esses vários ciclos ele vai incrementar muitas vezes, né? E obviamente ele vai ultrapassar de 100% aí. Ó, vou apertar o RB1. Olha só, RB1 incrementou 10%. Apertei mais 10%. Apertei mais 10%, pressionei mais 10%, pressionei mais 10%. Ó, tá aumentando a velocidade toda vez que eu pressiono o botão RB1. De 10 em 10. Olha lá, 100%. Agora eu vou diminuir. Olha lá, estou apertando e está diminuindo. Estou apertando e está diminuindo. Estou pressionando e está diminuindo. Ou seja, diminuindo o Dut Cycle do sinal de PWM. Olha lá. Tá vendo? Está aumentando. E aqui está diminuindo. Né? Olha só. Bom, gente, basicamente, né, já está funcionando aí o meu projetinho, né? Vocês perceberam que é bem semelhante aos os códigos anteriores, né? Não é nada um bicho de 7 cabeças, concordam comigo, gente? Aqui o que eu fiz? É como se fosse um contador, né? Toda vez que eu pressiono ele incrementa, toda vez que ele pressiona ele decrementa. Mas esse incremento e decremento, nesse caso aqui, está sendo de 10 em 10. Por isso que eu tive que fazer porcentagem igual a porcentagem menos 10 e porcentagem igual a porcentagem mais 10. Se eu quiser incrementar de 1 em 1 aqui, o que eu posso fazer? Porcentagem igual a porcentagem mais 1 e porcentagem igual a porcentagem menos 1. Ou simplesmente porcentagem mais ou porcentagem menos, né?
Lembrando que quando eu coloco o mais e o menos, né, eu tô incrementando ou decrementando de 1 em 1, tá? Bom, gente, acredito que esse código não seja nada de novidade, não seja algo tão complexo para vocês, né? Porque aqui, ó, inicializei o módulo PWM, startei, joguei 0, né? Como eu inicializei aqui a porcentagem igual a 0, perdão, gente. Aqui o PWM valor tem que inicializar com 0, tá? Perdão. Inicializei com 0, né? Como eu inicializei ele com 0, ele vai iniciar desligado, ok? Ó. Aqui dá um reload novamente, ó, ele inicializou desligado e conforme vou pressionando o botão ele vai aumentando a velocidade gradativamente, né? Bom, a partir do momento que eu inicializei e startei, eu não preciso mais utilizar essas duas instruções. A partir daí, segue a lógica do meu código, né? Então, vamos lá, pressionei o botão RB0 e minha porcentagem maior que 0, bom, vou decrementar 10% do meu duty cycle, né? Então, eu coloco porcentagem igual a porcentagem menos 10, passo por aquela formulazinha para converter da escala de 0 a 100 para 0,255 e jogo aqui no PWM1 setDUT. Ou seja, gente, é somente essa função aqui que eu vou fazer a manipulação do meu código, né? Então é somente através dessa única funçãozinha aqui que eu vou controlar depois a velocidade. Eu não preciso ficar usando o PWM1 start nem o init novamente, né? Eu só faço isso uma única vez na configuração inicial e depois eu só uso a PWM1 setDUT, que seria, vamos lá, o set point de velocidade. Ok, gente, então acredito que esse modelinho aqui de exercício já vão ajudar muito vocês aí a desenvolver a lista 3, tá? Bom, comentando na lista 3 aqui, gente, quais são os exercícios que eu quero que vocês desenvolvam, né, como tarefa avaliativa para esta semana. Pessoal, eu quero que vocês desenvolvam para mim o exercício 7, tá? Eu quero o exercício 8. Eu quero o exercício 7, 8, 9. Deixa eu ver. Deixa eu olhar aqui. 7, 8, 9 e o 13. Deixa eu ver se tem mais algum. Bom, então para essa semana, gente, eu quero que vocês entreguem para mim o exercício 7, tá? Vocês vão desenvolver o exercício 7 como tarefa avaliativa, o exercício 8, o exercício 9, depois vocês vão pular diretamente para o exercício 13, tá? Então é 7, vocês vão desenvolver o 7, o 8, o 9 e o exercício 13 da lista 3 aí, tá? Então são esses exercícios aí que vocês têm que desenvolver para mim como tarefa avaliativa dessa semana, ok? Bom, o exercício de número 7, gente, cria um software e controle a velocidade da ventoinha via PWM. Utilize uma frequência de 1 kHz e duty cycle de 15%. Então eu quero que vocês desenvolvam um código bem simplesinho aí, né? E esse código simplesinho coloque 15% de duty cycle, né, com velocidade da ventoinha, ok? Numa frequência de 1 kHz aí para o sinal de PWM. Ou seja, é inicializar o microcontrolador com essa configuração, 1 kHz e um duty cycle de 15%. O exercício de número 8 seria a mesma ideia do número 7, só que agora eu mudei para 50%, né? Bom, aqui no exercício de número... Essa observação aqui, gente, para o exercício 9 e 10, ela se aplica à placa física, tá? Então essa sua observação aqui, ela só vai ser útil quando você for utilizar a placa física, tá bom? Porque a ventoinha ela não tem torque suficiente para, vamos dizer assim, para girar num determinado duty cycle aí, tá? Por exemplo, 15%, 20%, a ventoinha não tem torque suficiente, então você, inicializa ela com 100%, ela começa a girar, aí por inércia você joga 15%, então ela já está rodando, certo? Você jogou 100%, aguardou um pouquinho, jogou 15%, o que acontece? Ela pega ali um embalo e continua, né? Ou seja, ela
começa embalado e depois reduz. Isso é interessante, gente, somente na placa física, tá? Nesse modelo aqui de exercício com o simulador não importa. Tá bom? Esse embalo que eu estou falando aqui na observação é interessante só com a placa física. Para vocês aqui no simulador, não importa, ok? O exercício de número 9, gente, cria um código que controla a velocidade da ventoinha utilizando a seguinte lógica. Bom, RB0 desliga a ventoinha, RB1 liga a ventoinha em velocidade máxima e RB2 controla a ventoinha via PWM, ou seja, joga 15% da velocidade. Então é bem fácil, ó. RB0 desliga, RB1 liga em velocidade máxima e RB2 joga 15%. Ou seja, é bem tranquilinho aí, ok? Bom, o número 13. Cria um código que controla a velocidade da ventoinha através do botão RB0. Lógica de funcionamento. Quando o microcontrolador for inicializado, a ventoinha deve ser desligada. Ou seja, inicializou o microcontrolador, tudo desligado. Quando o operador pressionar o botão pela primeira vez, o duty cycle deve parar em 25. Quando o operador pressionar pela segunda vez, o duty cycle sobe para 50. Quando ele pressiona pela terceira vez, sobe para 100. Quando o operador pressionar pela quarta vez, a ventoinha desliga, né? Ou seja, reinicia. Ok? Então a ideia aqui, gente, é assim: você pressiona uma vez, aumenta 25% do duty cycle. Pressiona mais uma vez, aumenta mais 25%, vai para 50%. Pressiona mais uma vez, vai para 75%. Pressiona mais uma vez, vai para 100%. Pressiona, volta para 0. Tá? Então é um controle de velocidade com apenas um único botão. Ou seja, você vai pressionando e ele vai alterando. E aqui, gente, a velocidade da ventoinha eu quero que vocês mostrem no display de 7 segmentos. Tá? Então quero que vocês mostrem lá, por exemplo, assim, ó, a informação 0, 1, 2 e 3. Então toda vez que tiver com duty cycle, por exemplo, aqui é de 25%, mostra 1 no display. Quando tiver com 50%, mostra 2 no display. Quando tiver com 100%, mostra 3. Quando tiver desligado, mostra 0, tá? Se você quiser colocar um controle direto nos 4 displays, mostrando 0, 25, 50 e 100, tá? Se você quiser manipular os displays multiplexados, você pode. Agora, se você não quiser fazer um controle aí individual, né, ou seja, trabalhar com um único só display, aí você mostra a informação. Toda vez que aparecer 0 no display de 7 segmentos, quer dizer que a ventoinha está desligada. Toda vez que aparecer 1, quer dizer que a ventoinha está em 25%. Toda vez que estiver em 2, quer dizer que a ventoinha está em 50%. Toda vez que estiver em 3, quer dizer que a ventoinha está em 100%, tá? Isso se você quiser fazer aí um controle, fazer um mostrador, né, um indicador, utilizando um único display. Se você for trabalhar com display multiplexado, ou seja, os 4 displays ao mesmo tempo, aí seria legal você mostrar 0, 25, 50 e 100. Mas aí fica ao seu critério escolher qual método que te agrada mais, ok? Bom, gente, a princípio eu vou exigir esses exercícios aí como tarefa avaliativa. Tá bom? Se tiver alguma dúvida, por favor, entre em contato, ok? Até mais, pessoal.